Da questão de hoje que diz assim: para o correto funcionamento de um computador, são necessários diferentes tipos de memória. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de memória de maior velocidade na transferência de dados. E ali vem letra A, CD, letra B, DVD, letra C, HD, letra D, disquete e a letra E, cache. E aí, pessoal, dentre esses apresentados, qual aquele que apresenta a maior velocidade? Pessoal, dentre esses, né? Então, deixa eu mostrar para vocês um tipo de memória muito importante no computador, que é a chamada memória cache. Essa memória, ela é tão importante que hoje em dia ela vem dentro do processador do computador. Então, quando a gente adquire um computador, lá tem o processador, que é a unidade central de processamento, ou CPU, que é onde os dados são processados de forma centralizada. E dentro desse processador, nós temos a chamada memória cache. Essa memória cache, até vou sair da tela um pouquinho para vocês aqui, é uma memória muito pequena, pessoal. Então, uma memória de pequena quantidade se comparada a outras. Ela é volátil, isto é, ela perde os dados na ausência de energia elétrica, porém ela é uma memória de grande velocidade, isto é uma das memórias mais rápidas que a gente tem dentro do computador, tanto é que vem dentro do próprio processador. E como eu disse, entre as várias memórias apresentadas, sem dúvida nenhuma, naquela questão, a memória cache, de fato, é a mais rápida delas. Até porque vem dentro do próprio processador do computador, né? Isso é muito relevante. Outra coisa importante que as provas podem perguntar, qual é a função dessa memória cache? Para que ela serve, né? Ela serve para armazenar dados temporariamente, para que esses sejam carregados mais rapidamente quando solicitados pelo processador. Então, o processador, a princípio, busca dados para processar na memória RAM. Mas, se esses dados já estiverem na memória cache, esses dados serão processados de forma mais rápida ainda. Então, a memória cache atende às demandas de velocidade do processador. Ela costuma armazenar os dados que são utilizados com maior frequência durante o processamento, né? Então, vamos lá. Como a memória cache é mais rápida que a memória RAM, como eu acabei de dizer, se os dados necessários para o processamento estiverem na memória cache, eles obviamente serão carregados muito mais rápido se comparado a ter que buscar na memória RAM ou ainda se comparado a buscar no disco rígido, por exemplo, que é a memória secundária, né? Aqui nós temos a memória cache, dentro do processador, muito rápida. A memória RAM, que é rápida, mas não é tanto quanto a memória cache, é conhecida como a memória principal do computador, que armazena os dados que estão em processamento. E o disco rígido, que é a memória secundária, que se comparado à cache e à RAM, é muito lento para acessar os dados, né? A memória cache, ela pode ser encontrada em diferentes níveis no próprio processador, como memória cache L1, L2, L3, L4, que significa, esse L vem de level, que é nível. Então aí seria a memória cache de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Quanto menor o nível, mais rápida ela é. Porém, também é a menorzinha. Então, a memória cache L1 é a mais rápida que tem, mas em compensação, é a menor. Aí vai acrescendo mais memória cache nos diferentes níveis. A memória capacidade, alguém pode me perguntar, professor, quanto tem de memória cache? É bem pouco, né? Tem processadores com memória cache na casa dos kilobytes, como por exemplo 512 kilobytes, e hoje em dia o mais comum é ter processadores com memória cache na casa dos megabytes, 2, 4, 8, 16 megabytes é o usual da memória cache dentro dos processadores. Portanto, é pequena mesmo, né? Mas é muito rápida. Aqui eu tenho alguns exemplos de processadores com a sua respectiva memória cache, ó. Um processador da AMD aqui com 16 megabytes de memória cache, um da Intel com 8 megabytes de memória cache e um outro da Intel com 2 megabytes de memória cache. Isso varia de processador para processador. Voltando lá para a nossa questão, quando a questão dizia então, para o correto funcionamento de computador são necessários diferentes tipos de memória. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de memória de maior velocidade na transferência de dados. Dentre esses elementos apresentados, memória cache da letra E de Equador, sem dúvida nenhuma, resposta correta. Aqui, se a gente fosse botar em ordem, o disco rígido, pessoal, viria depois da cache desses apresentados seria o HD, que é o disco rígido, depois seria CD e DVD, que são discos ópticos, e o mais lento de todos esses seria o disquete antigo, que hoje em dia nem é mais utilizado, né? Beleza, mais uma questão respondida.